Oi, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Quer vir aqui? E aí, o pessoal tá entrando. Barata, já já eu te chamo, hein, Barata? Vocês me escutam bem? Estão me escutando? Oi? Demora um pouco para chegar. Então, eu vou falando, enquanto isso eu vou me apresentando. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Valdírio Castro, eu faço parte do coletivo WE. Vou falar bem rapidinho sobre a minha pesquisa, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos criativos do trabalho O Brasil é Meu Abismo. O ventilador tá babado. Peraí, deixa eu tirar aqui então o ventilador. Pronto. Vai ser um pouquinho calor, mas tudo bem. Então, eu tenho uma pesquisa, né? Eu sou formado em teatro musical pelo curso técnico de teatro musical lá do SESI. Também tenho outra formação em dança, né? No curso técnico do Porto Iracema das Artes. E aí eu também venho pesquisando essas relações, né? De como é que a gente pode pensar a cena, mesclando música, teatro. E aí eu venho chamando essa minha pesquisa de outro teatro musical, né? Como é que a gente pode pensar teatro musical a partir dessas outras vertentes. Fixe o seu IG no Instagram e das pessoas do coletivo WE. Como é que eu faço para fixar? Deixa eu ver aqui. Sabe como é que faz para fixar? Os comentários chegam em um delay cerca de 1 minuto. Como eu faço para fixar as outras pessoas? Que eu não sei essas tecnologias. Enfim, então eu vou falando. Então, pensando nessa perspectiva, né, do teatro musical, se a gente for pensar historicamente, o teatro musical ele vem sendo, ele começa numa perspectiva histórica, né, de um teatro que ele não é visto como um teatro legítimo, né? Então ele vem dessas manifestações que seriam o variety, o cabaré, as burletas, as operetas. E depois, com o passar do tempo, vieram as revistas no Brasil. E depois começaram a vir, a partir da década de 60, né? As franquias, Broadway. Oi, Lívia. E aí, se a gente for pensar que o teatro musical... Se não conseguir, não tem problema. Tudo bem. E se a gente for pensar que hoje o teatro musical ele é super cooptado por essa influência da Broadway, né? E se a gente for pensar que antes ele era um teatro conhecido como teatro ligeiro, né? Que era como era chamado as outras manifestações que não eram aceitas pela academia ou pela grande arte, a gente vê a diferença, né? De como a gente foi influenciado, né, por esse mercado americano. E como hoje, quando as pessoas falam teatro musical, elas já têm logo essa ideia Broadway, né? Então, a pesquisa, esse outro teatro musical, é como é que a gente pode pensar outras formas de se utilizar da música, do teatro e da dança, que seja, para criar outras dramaturgias. Então, a gente, no coletivo WE, tem um trabalho que se chama O Brasil é Meu Abismo. A gente até pensou em trazer um trecho dele aqui hoje, só que como é muito voltado para a música, porque tem música eletrônica, a gente achou que ia perder muito, porque tem muita coisa que não dá para reproduzir na live em si. Óbvio que isso também é um desafio, né, da gente pensar hoje como é que a gente trabalha com essas novas tecnologias e adapta também os trabalhos. Mas aí a gente achou interessante trazer esse bate-papo sobre esses nossos processos criativos, né? E aí, primeiro eu vou começar falando como foi a ideia desse trabalho,
e como é que a gente pensou mais ou menos, e depois eu vou chamar o Eduardo para também falar mais um pouco sobre essa relação da encenação, enfim. Bom, o trabalho, o Brasil é meu abismo, para quem não viu, eu vou ver se eu consigo deixar depois lá no meu perfil um trechinho para a galera que não assistiu poder ver. Ele surgiu a partir de uma inquietação, né, a respeito dessas últimas eleições de 2018, que saiu o resultado, 2018. E aí eu pensei em como é que eu poderia trazer essa narrativa, né, sobre essas eleições e a chegada do nazifascismo no Brasil. E aí a gente escolheu 10 músicas que tinham a palavra Brasil. E aí como é que a gente iria pensar numa dramaturgia a partir dessas 10 músicas que teriam a palavra Brasil, né? Exatamente para falar sobre esse atual estado que a gente se encontra, né? E como é que a gente poderia trazer uma perspectiva histórica do Brasil, porque a gente sabe que a gente percebeu que a maioria dos problemas que vem se desencadeando no país vem também por uma falta de uma percepção histórica. Então, como é que a gente fazia para dentro do trabalho a gente trazer essa perspectiva histórica a partir de uma narrativa musical, e aí também a gente traz outras relações que é das artes visuais, né? A gente criou alguns lambes que a gente colocava na cidade, aí a gente também acoplou isso ao trabalho. E aí foi esse desafio, né, no processo de como é que a gente costurava essas 10 músicas que tinham a palavra Brasil. Depois o Barata pode falar mais sobre como foi esse processo de pensar essas músicas, né? Porque, como eu falei, até a gente também, quando terminou o trabalho, a gente ficou... Como é que a gente chama esse trabalho? Ele é teatro musical, ele é uma performance musical? Porque quando a gente fala de trabalhos transdisciplinares, é muito difícil, né? A gente, hoje, nas estéticas contemporâneas, às vezes é muito difícil a gente encaixar um trabalho em determinada estética. Então, dizer que aquilo é só teatro, ou só dança, ou só música. E muito da pesquisa também do outro teatro musical vem também perguntar como é que a gente pode mesclar sem também não precisar caracterizar ou dizer que é uma coisa só, mas sim que ele é atravessado pela música, é atravessado pelas artes visuais, é atravessado pelo teatro. Enfim, eu vou chamar o Eduardo agora para falar um pouquinho desse processo de encenação e de como é essa relação das estéticas contemporâneas. Ele está aqui do meu lado. Bota assim, ó, que dá pra ver Os dois, mas é que porque senão fica... Acho que dá pra ver. Então, como o Valdir tinha colocado, a gente resolveu fazer nessa live essa discussão sobre o teatro musical, né? E assim, quem me conhece mais de perto, fica assim, nossa, mas tipo, como é que o Eduardo, né? Que eu sou formado em teatro, atualmente estou professor da UFC de teatro e trabalho muito com performance. E como foi que foi trazer essa discussão do teatro musical, pensando nesse novo lugar, nova perspectiva da produção do teatro musical. Porque como o Valdir introduziu, falando até assim, quem fez graduação em teatro, por exemplo, ou faz um curso de teatro, é muito comum essa transdisciplinaridade aparecer nesses cursos, né? A gente tem muita dificuldade de perceber, por exemplo, na faculdade, uma disciplina que fala de teatro musical. Uma disciplina que fala de performance. Normalmente a história do teatro que a gente tem na universidade é uma história de teatro muito europeia e baseada naqueles movimentos mais clássicos, né? Seja Stanislavski, Brecht, Shakespeare, enfim. As próprias disciplinas de teatro brasileiro são reduzidas, né? Então a gente tem uma grade, eu digo, até um pouco ultrapassada, assim, porque ela é uma grade que às vezes não dá conta dos movimentos da arte que está sendo construída e às vezes ela fica muito historiográfica e pouco atualizada. E aí, quando a gente está pensando sobre isso, é interessante pensar que, como a universidade não vem dando conta de discutir o teatro musical, a indústria comercial pauta a discussão a partir do viés dela, que é a do espetáculo, como o Valdir falou, americano.
né, a da Broadway, que virou quase um sinônimo, né, como se ele tivesse colado e virado um sinônimo. E quando o Valdir começou a trazer essa discussão, querendo pensar essas novas perspectivas e esse rompimento desse colamento entre o teatro musical e o que seria esse on-Broadway, né? Ou mesmo essa composição que às vezes não dá conta de falar da nossa sociedade brasileira, ou no nosso recorte mais específico aqui de Fortaleza. Então a gente começou a pensar como é que a gente poderia criar esse trabalho, tendo como estética a relação do teatro e da música. Isso também já acontece um pouco no trabalho anterior da gente, que é o infantil, que se chama Pra Onde Vão as Meias Quando Elas Desaparecem. E esse espetáculo a gente já começou a pensar um outro fazer, teatro musical, tendo em vista que eu estava dirigindo um ator que tinha essa possibilidade de trazer o viés da dança, do canto e da atuação para a cena. E aí também é muito interessante que eu acho que tem uma coisa legal no teatro musical, é que ele diz que você nunca está pronto. Porque, na verdade, você nunca está pronto para um trabalho. O trabalho ele vai solicitando e você vai sendo refeito ao longo do trabalho. Então, às vezes você diz, nossa, mas eu sei dançar jazz, digamos. E naquele momento o espetáculo está precisando de um número de sapateado. Então você vai ter que aprender para aquele espetáculo. Ou então o espetáculo ele está usando uma técnica de canto X. E para o espetáculo, por exemplo, Brasil é Meu Abismo, foi muito engraçado, porque a formação do Valdir tem muita formação no belting, né? Que confirma. Sim, sim. Pra quem não sabe, belting é tipo um estilo de canto. Talvez aqui tem muitos cantores, né? Que eu vejo nas lives. Eles sabem o que eu tô falando. Mas é bom falar pra quem não sabe. Mas pra quem não sabe, belting é o estilo, digamos, mais usado no teatro musical, porque é uma técnica específica que, querendo ou não, permite que o ator tenha uma saúde vocal um pouco melhor, mas que nem sempre, dramaturgicamente, ele é o melhor tipo de voz para determinada encenação. Porque, por exemplo, eu até posso cantar no estilo belting, por exemplo, uma música popular brasileira, mas acho que, dependendo da dramaturgia, isso não vai ficar tão bom. Ou, por exemplo, se for uma música mais rock, se for uma música mais jazz. Então, tudo isso depende muito do trabalho, É uma né? discussão de entender que não existe uma técnica... Segura um pouquinho. Tá, não existe uma técnica a priori para um fazer artístico. A técnica e o fazer, elas andam juntos. Você vai ter ali o que você quer fazer e que técnica cabe dentro daquilo que você quer fazer. Então, talvez pro teatro musical, que é o mais conhecido, que é o on-Broadway, o belting dê conta. Mas para outras práticas de teatro musical, talvez não dê. E também pode ser que dê. Então, isso daí foi uma questão que a gente levantou na época que a gente foi fazer o Brasil Meu Abismo, né? Porque ele era todo formado com uma construção de... O Barata, eu acho que ele tá aí na live, se ele puder acenar, porque daqui a pouco a gente vai chamar ele para falar um pouco mais sobre a questão da música. E aí, quando a gente estava produzindo o espetáculo, a gente começou... Vocês já deram alguma oficina em teatro musical? Sim. Já. E aquele, né, não é propaganda, mas é só dizer assim, em breve a gente vai dar uma oficina um pouco maior de teatro musical, a gente tá vendo como fazer isso pela live, ainda é uma descoberta. Já eu falo mais também sobre essas outras oficinas. Sim. E aí o Barata acenou. Então, quando a gente começou a pensar essa questão do que tipo de música iria entrar dentro do espetáculo, a gente começou a pensar que o que seria essa... Eu adoro os comentários. O que é que seria... Dá um oi pro Gabriel. Vou dar um oi. Oi, Gabriel. O que seria... como seria possível um espetáculo onde a gente tinha diversos tipos de estilos musicais sendo produzidos junto ali na cena, e como é que seria possível pensar isso sem obrigatoriamente nos colocar apenas em uma técnica vocal. Eu realmente não sou a pessoa que mais entendo de música, então não vou nem comentar sobre essa parte, porque a minha função lá era compor a dramaturgia do espetáculo e a direção. Mas era muito engraçado porque, assim, o Barata que... já vou pedir para ele fazer o chamadozinho para ele começar a falar também sobre a parte musical. Ele fez uma coisa muito interessante, tá muito sério. Ele fez uma coisa muito interessante que foi, a gente escolheu 10 músicas do repertório, só que a gente não fez um Feliz Dia do Circo Teatro também. A gente não fez de uma forma que era começar
a usar a música como ela era na sua origem, né? Ó, estão perguntando aqui, e com banda ao vivo? Tem uma relação. Na verdade, por que que a gente não optou por banda, por exemplo? Porque hoje, se a gente for pensar no custo das produções, como a gente é um grupo independente, seria muito custoso pensar numa banda. Seria incrível, uma orquestra, uma banda ao vivo. E Mas, depende também do que você quer com essa banda, porque no nosso exatamente. caso Não era necessário, porque o Barata, ele fazia a música ao vivo, mas já de no forma outro viés digital. da música eletrônica, né? Que ele vai falar também. É isso daí que a gente está falando. Por exemplo, a diferença entre banda ao vivo é uma coisa, playback é outra, e a produção em música eletrônica que o Barata faz durante o espetáculo é uma terceira completamente diferente. Não é playback. É uma banda ao vivo de uma pessoa só. Porque a produção dele se dá nos equipamentos eletrônicos. Barata, entra aí na live, convida aí. Deixa eu como chamar. é que convida? A gente vai convidar o Barata aqui. Aqui, Kerenski Barata. Vamos adicionar. Cadê? Já Tu foi? já apertou. Adiciona. Aguardando Barata. Barata, onde está você? Vai. Tá chamando, ele vai chegar. Chegou. E Cheguei. aí? E aí? Me ouvem bem? Estamos Sim, ouvindo. estamos ouvindo. Então pronto, prossiga, já que falaram tanto de mim. Mais falado do que precisão. É, Conte aí um pouco sobre essa questão da banda ao vivo. Sou o Kerenski Barata se apresentando aí. E dentro dessa questão, né, já que se falou tanto disso, já se falou não, né? A gente está falando desse processo cultural nosso Cuida Barata. de o Cleiton, meu tio aí, a família chegando. De não se ter estrutura econômica para tudo, né? É difícil manter um grupo de teatro independente, assim como é difícil manter uma banda independente. Então, Sim. você ter uma estrutura de uma banda independente dentro de um grupo de teatro é quase impossível. Então, querendo ou não, o dinheiro diz o que é que a gente vai fazer, né? Quer que eu seguro? Não, você tá... Infelizmente. E aí ficou dentro disso, né? Dessa construção eletrônica, dessa musicalidade que a gente viu para essas cenas. Dessas músicas que foram feitas essa curadoria. Acho que vocês não falaram disso ainda, né? Não, pode Não, falar. pode falar. Que foi justamente isso. Mas vocês não explicaram o mote da coisa. Não, a gente falou que foram 10 músicas que a gente escolheu com a palavra Brasil, Sim. né? Pronto. Só que, tipo assim, E eu aí, ainda a não partir falei. disso, a gente começou a ressignificar as músicas que a gente encontrou. O melhor exemplo, eu acho que é o Brasil do Cazuza, né? Sim. Que é aquele rock super caretão dos anos 80. Meu Deus do céu, a tristeza mora ali. E a gente ressignificou aquilo Nada com o contra, brega né? funk, que é muito mais Brasil do que ao nosso ver, é muito mais Brasil do que o Brasil do rock do Cazuza. Ou também pensando... Tem uma coisa legal, Barato, que eu acho que a gente fez, que toda vez que assim, eu começo a pensar sobre essa produção, eu lembro muito do Brecht, né? Assim, que, querendo ou não, tem uma relação que é interessante, até mesmo dentro da história do teatro, quando a gente vai pensar, talvez é um dos poucos, até é falado, mas é um dos poucos falados assim dentro da faculdade, às vezes o enfoque não fica tão grande. E é muito legal pensar nessa questão do tipo de como é que a gente atualizou para pensar como é que dá contra hoje em dia dessa musicalidade que foi produzida há um tempo atrás. E não ficar viúvo de alguém, né? Eu sempre gosto de chamar assim, as pessoas são às vezes viúva. Fica achando que é tipo... É quase aquela música da Elis Regina, né? Como nossos pais. Tipo, Sim. como se as pessoas precisassem dar conta de ficar nessa viuvez de um passado que às vezes não contempla mais algumas discussões, ou que contempla mais de uma outra perspectiva. Sim. Sim. Mas continua aí, tá legal. Pois, e aí a gente só se deixou levar por tudo que está acontecendo agora musicalmente, né? Eita, falta 10 Então, minutos. nesses 10 minutos a gente vai aproveitar, o Valdir vai dar uma palhinha agora, ao vivo, para vocês. Ah, Eu
eu acho que a gente pode fazer uma coisa que eu vou tentar fechar aqui um pouco e aí a gente vai fechando, né? Acho que dá para Sim, cada um falar. cada um fechando. O que eu queria trazer discussão, pelo menos para mim, que veio muito desse campo da direção teatral, a primeira coisa é sempre pensar que não existe como não existe uma arte a priori, não existe um teatro a priori. O teatro ele é uma prática. E essa discussão, até mesmo das barreiras da linguagem, eu acho elas extremamente cansativas. De ficar pensando onde uma linguagem começa, onde a outra termina, e às vezes eu acho até irônico que pessoas que não têm produção assim, que são produções que misturam milhões de linguagens, ainda ficam segurando a bandeira caída das linguagens entre barreiras. Então, assim, fica aí uma discussão para a gente fazer em outros momentos, que é qual é essa necessidade que se tem de realmente criar essas barreiras tão, assim, seguradas com tanta força de onde é que uma linguagem começa e onde é que a outra termina. Então, eu acho que, para mim, se a gente pensar o teatro enquanto prática, a arte enquanto prática, a gente vai fazer uso das mídias, né, pensando mídia como meio, do modo que for necessário para cada projeto. Eu prefiro pensar como projeto do que pensar como a viúva de alguma linguagem. E aí, Barata, quer falar alguma coisa? Assino em tudo que você falou. Mas comente aí. Em tudo, eu acho que isso em tudo, né? Na música, no teatro, em tudo. Eu acho que com a nossa expansão como seres humanos, o tende é a gente começar a deixar esses rótulos e as coisas só acontecerem, né? O trabalho acontecer e não o rótulo que aquele trabalho vai ganhar no futuro. Sim. E ainda tem toda essa relação também da gente trabalhar com a música eletrônica, né? Porque o Barata, ele trabalha com a música eletrônica e, tipo assim, muita gente ainda, infelizmente, que trabalha com música, ainda tem um preconceito com a música eletrônica, porque acha, por exemplo, que porque o Barata trabalha como DJ, ele não é músico, e pelo contrário, o Barata entende muito mais de música do que muito musicista. Olha aí, Barata, ele tá querendo te Então, tirar a elogiar. bola do Barata. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que o Barata trouxe, por exemplo, o Brasil é Meu Abismo, que eu acho que eu podia até comentar um pouco sobre sampleagem, né? Que é uma coisa muito interessante que a música eletrônica, e não só da música eletrônica, da arte contemporânea como um todo. Sim. Sampleagem é o futuro da música, né, Barata? Sim. E vem desse sentido de que a música eletrônica é uma coisa nova, né? Mas não é, desde 1800. Então, tem uma caducagem mesmo, são viúvas de muitas coisas, né? Sim. Então, gente, eu acho que já deve estar terminando Já esses deve 10 estar minutos. terminando. Só falar rapidinho, que é muito interessante também perceber, toda vez que eu vou dar uma oficina junto com o Eduardo também, o Barata também, a gente já conversou sobre isso, de perceber como a cena também do teatro musical cresce também em Fortaleza, mas que tem outras pessoas também pensando além do Broadway, porque a realidade da cidade de Fortaleza do Nordeste é muito diferente. Então, o Broadway não dá conta de contar as narrativas, as histórias, as dramaturgias que nós temos aqui. Então, pensar, tipo assim, que essa galera que está pesquisando busque trazer as suas histórias, trazer as suas dramaturgias, não ficar viúvo de linguagem, mesclar teatro com a música, com a dança, com as artes visuais, com a performance, com o cinema, com as novas mídias. Que tudo isso é muito possível hoje. A partir do projeto que você for fazer, pensar... você vê quais são as necessidades que mídias... Eu acho que sempre quando a gente pensa arte como mídia, entendendo mídia como meio, cada projeto vai necessitar de um meio diferente de criação. Cabe a você trabalhar com os que você tiver mão e também nunca ficar nesse lugar, que às vezes isso é uma noção do próprio capitalismo, que quando eles trazem essa discussão e colocam obrigatoriamente um tipo específico de fazer, isso acaba diminuindo para quem não tem as estruturas para aquele tipo. Então, nem todo mundo, como Barata disse, pode ter uma banda com 600 pessoas tocando ao vivo. E o DJ pode fazer uma produção musical a partir da qualidade sonora que ele produz, que também não vai ser igual como a banda. Então, não é comparativo. Sim. É trabalhar, entender a diferença na diferença, e não pensar a diferença a partir da norma. Pensar essa diferença acontecendo na diferença. Então não vamos ficar comparando um ao outro. Entende qual é o processo criativo de cada um e as possibilidades. Então, pergunta como pensar o teatro musical a partir dessas nossas atuais condições de quarentena, em que geral está fazendo live. Isso, pensar em como é que a gente pode adaptar
os trabalhos, por exemplo, a gente estava pensando muito, a gente tem um projetor, como é que a gente pode usar a projeção na live? Eu acho que é a partir dos materiais que se tem à mão, É, né? A gente tem um projetor, vai ter gente que não vai vai ter. ter gente que não vai ter. Aí, por exemplo, o Barato tem equipamento de som. Outros não Aí, vão ter. outros não vão ter, mas quem tem equipamento de som já pode trabalhar com essas suas possibilidades. E aí quem não tem, canta no, pega o violão e canta ao vivo e faz e inventa o cenário, inventa luz, pega o abajur, pega uma lanterna e assim vai inventando e vai adaptando as suas dramaturgias aí. Fala aí, Barata, das gambiarra. Agora, durante o apocalipse, né, a gente tem que Eu tenho ver. vela e sombra. Arrasou, velho sombra. Exatamente. Na live é E aí a lá. gente tem que fazer com o que tem para depois a gente ver como a gente vai fazer esse futuro, né? Mas agora é Exatamente. fazer com o que tem. É fazer com o que tem. Massa. Gente, então, eu queria colocar só mais duas coisas. A gente vai tentar pensar, né, Barata? Diz que sim, como é que a gente vai fazer o Brasil Me Aviso nessas condições? Porque esse trabalho, ele é realmente, pra gente, assim, ele tem sido nossa resposta estética do momento histórico que a gente vive. Foi muito massa fazer ele ano passado, a gente estreou ele no Cuca. Quem não conhece, sei que muita gente que pode conhecer a Rede Cuca, mas é um local muito massa, assim, de vocês acompanharem também depois disso. É uma rede voltada para a juventude. E é até legal a gente pensar na live, porque tem muita gente do interior também do estado que tá assistindo e aí, infelizmente a gente não consegue ir aí, porque, enfim, tem toda uma questão de custo, mas é legal também essa coisa da live, porque tem uma galera do interior, dos outros estados, que a gente não consegue chegar, que a live pode permitir chegar. Então a gente vai tentar fazer uns cortezinhos e colocar no nosso perfil os links. Eu vou fazer uma ediçãozinha. Vai ser aquela. Não vai ser um vídeo teatro, vai ser um vídeo de um teatro. Então, É um registro, né? Assistam como registro. O Barata cobra caro, aí, Barata. Gente, para mais informações, tem que olhar no Instagram dele. É caro, viu? Careiro. Então, quem quiser discutir sobre teatro musical, sobre estética contemporânea, sobre música eletrônica, pode chamar a gente nos inbox lá dos perfis. E é isso. E aí a gente vai pensar nessa forma de pensar o teatro musical também com o Brasil é Meu Abismo para esse mundo virtual que nós estamos agora participando. Nesse apocalipse. De forma mais real, né? Mais assim, contínua do que antes, às vezes. E também a gente vai estar elaborando uma oficina de teatro musical em breve, então tem que procurar a gente nos perfis, que aí vocês também podem ver isso. E Barata, você, o que você tem aí produzido, o que você está fazendo? Eu estou aqui com vocês. Não, o que eu acho é que as considerações finais, eu acho que a classe artística em geral, ela só demorou um pouco a chegar nessas lives e no que está acontecendo com o que a gente tinha à mão, né? A sociedade, no geral, demorou a querer absorver tudo isso, né? Ao acontecer uma performance em live do Instagram, a tentar se adaptar a estruturas do teatro ou de qualquer linguagem no Instagram, precisou de uma pandemia para a gente ver que as coisas estavam à mão e que a gente ainda queria olhava. manter esse contato, né? E é engraçado pensar isso que você falou, né? Que desde 1960 que as videoartes já estão assim bombando nas galerias do mundo todo. E assim, bombando, não quer dizer que começou em 1960. Você tem... Desde as primeiras experiências com o cinema, né? Que, enfim, você tem uma galera aí enorme, o Grupo Fluxo, que aí já vem para performance, mas que também usou muito essa questão das redes eletrônicas, enfim, vídeo e outros suportes. É isso. Fala o Instagram de vocês, né? Um de cada vez. Bem blogueirinho. Qual é o teu? O meu é Querensky Barato. Mas, meu filho, você tem que dizer letra por letra. Não, vai tá. Eu acho que alguém linkou, tem ali, não, Querensky Barato. Tem. Pois pronto, o Querensky Barata, o teu. Querensky é igual ao russo e Barata é igual ao artrópode. Ignorar as plataformas digitais é ignorar novas possibilidades de construção artística. Exatamente. É isso aí. E o meu é @Valdirio Castro com W. E o seu? O meu é Eduardo BFF. Gente, não é Best Friend Forever, tá? É porque é Eduardo Bruno Fernandes Freitas. Ele sempre fala isso. Eu sempre falo que as pessoas sempre fazem a hora. Ele tem um texto então, já. Eu já tenho um texto. Então, Eduardo BFF é porque era o que tinha disponível na época. Pois é isso, gente. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, quem quiser saber mais. E contribuam com a vaquinha virtual. Apoiem as redes de apoio aos artistas.
entendam que nesse momento os artistas são os primeiros a ficarem com seus trabalhos impossibilitados, né? Pensando nessa forma autônoma que nós vivemos. Então, apoiem os artistas, apoiem a vaquinha, apoiem outros projetos e também saibam que esse edital que está sendo discutido para a cultura, ele tem que chegar a todos e ele precisa ser apoiado por nós, porque muita gente da direita vai dizer que estão querendo dar dinheiro para artista. Nós que somos artistas sabemos que não é isso que está sendo feito. E para todos, não só a galera da capital, mas a galera do interior também. Então, eu sei que a galera do interior está reivindicando também, mas continue, a gente também aqui se reúne, pede reunião com o secretário de Cultura, porque a gente sabe que também tem muita gente do interior. Enfim, essa rede de artistas também está chegando algumas ajudas para a galera do interior. A gente também está sempre compartilhando nos nossos perfis. Sim. Quem quiser puder ajudar, quem não puder ajudar, compartilha para quem puder. Professor de universidade, galera da política, sim, vai compartilhando. E é isso, vai assistindo a live das pessoas também. Eu sei que tem gente compartilhando esse festival aqui, que está sendo feito por uma galera massa, que eu tô dizendo que o tempo encerrou. Então é isso. Fazer igual o video show. Tchau, pessoal. Obrigado, e é isso. Tchau. Tchau. Um beijo pra Lívia, quem mais tá comendo beijo? Um beijo! Beijo pra todo mundo. Aí não termina.